Olá, jovens. Vamos à resolução de mais uma questão do simulado 24, questão 8. Questão adaptada da FUVEST. Cita a questão que existem duas barras isolantes, a barra A e a barra B, que são iguais, colocadas sobre uma mesa. E elas têm em suas extremidades esferas com cargas elétricas de módulos iguais, mas sinais opostos. A barra A é fixa, mas a barra B, nas duas situações, pode girar livremente em torno do centro, que é o ponto O. Esse ponto, essa barra, ela permanece em equilíbrio, certo? Nas situações 1 e 2, a barra B foi colocada em equilíbrio nessas posições, certo? Só que posições opostas. Aqui na figura 1, a carga negativa está em frente à negativa e a positiva em frente à positiva. Na situação 2, acontece o contrário. A positiva em frente à negativa e a negativa em frente à positiva. E para cada uma dessas situações, ele quer saber se o equilíbrio da barra pode ser considerado como sendo ou estável, ou indiferente, ou instável. Então, nós temos que julgar quais os tipos de equilíbrio. Ao propor essa questão, eu gostaria que vocês tivessem conhecimento do tipo de equilíbrio, que é cada equilíbrio. A questão original da FUVEST apresentava para os candidatos lá ao vestibular a definição de equilíbrio estável, indiferente e instável. Então, essa é a definição que aparecia na prova original. Situações de equilíbrio após o sistema ser levemente deslocado da posição inicial. O que é o equilíbrio estável? É quando você retira o sistema levemente, um pouquinho só da posição inicial, e ele tende a retornar ao equilíbrio inicial. O instável é quando, após você tirar levemente, deslocar um pouquinho da posição inicial, ele tende a se afastar do equilíbrio inicial. E o indiferente, ele permanece em equilíbrio na posição que ele estava, que você coloca, se você tirar ele levemente da posição de equilíbrio. Então, se você afastar um pouquinho, ele fica, aí é indiferente. Se você afastar um pouquinho e ele volta, aí é estável. Se você afastar um pouquinho e ele tende a se afastar da posição inicial, aí é instável. Então, vamos analisar cada situação. Para isso, eu vou desenhar as forças que são feitas em cada uma dessas esferas. Eu vou representar a força que é feita pela esfera que está mais próxima da esfera negativa, que no caso aqui na situação é a negativa, e a que está mais próxima da positiva, que no caso aqui é a positiva. O mesmo na situação 2. Então, na situação 1, a força elétrica e essa carga negativa faz, essa força é uma força de repulsão. A outra faz uma força de atração, mas como ela está mais longe, então essa força é menor, eu não vou representar essa força. Na carga também tem uma força de repulsão aqui para baixo e tem uma de atração aqui também. Essa força de atração da outra também é menor do que a força de repulsão da positiva, também não estou representando. Na situação 2, essas forças elas são forças atrativas. A negativa atrai a positiva e a positiva vai atrair a negativa. A força de repulsão da positiva na positiva é menor que a de atração da negativa, eu não vou representar. Ok? Então, está aí as forças principais que atuam. Agora, vamos verificar que o sistema está em equilíbrio. Né? Em relação ao ponto central, ao ponto O, essa força na carga negativa faz o sistema girar no sentido anti-horário. A força FE aqui da esquerda faz girar no sentido anti-horário em relação ao ponto de equilíbrio. Mas a força na carga positiva faz girar no sentido horário. Como essas cargas estão equidistantes e elas têm valores iguais, certo? Módulos iguais, como diz aqui na questão, então o torque produzido pela força à esquerda é igual ao torque produzido pela força à direita, e aí há o equilíbrio. O mesmo acontece na situação da figura 2. Essa força de atração produz um torque no sentido horário, a outra força de atração da carga negativa produz um torque no sentido anti-horário, esses torques são iguais, o sistema está em equilíbrio. Então, os dois sistemas se encontram em equilíbrio. Nós vamos ver que tipo de equilíbrio. Se você tirar do equilíbrio, por exemplo, se você levantar, aproximar a negativa da negativa, afastando, nesse caso, então, a positiva da positiva, o que vai acontecer? Se eu aproximo a carga negativa dessa negativa, a força de repulsão vai aumentar.
diminui a distância, aumenta a força de repulsão. E aí, como a carga positiva, quando você aproxima a negativa da negativa de cima, a positiva vai se afastar da positiva de cima, essa força elétrica de repulsão fica menor. Ou seja, o torque produzido pela força esquerda vai ser maior que o torque produzido pela força direita. Então, se você tende a movimentar a negativa em direção à negativa, surge um torque no sentido anti-horário, voltando o sistema para a posição de equilíbrio. Essa situação, então, é um equilíbrio estável. Situação 2. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a esfera da esquerda e subir ela um pouquinho, né? Afastar ela em direção à negativa. Então, essa outra negativa vai se afastar da positiva. Então, a positiva se aproxima da negativa, aqui, e essa negativa da barra B vai se afastar da positiva da barra A. Quando você aproxima a mais da menos, a distância entre elas diminui e essa força elétrica de atração vai aumentar. Ao passo que esta força vai diminuir, porque ao aproximar a mais da menos, essa menos se afasta da mais. Então, essa força de atração diminui. Ou seja, haverá uma força para cima, à esquerda, maior que a força para cima à direita. O torque no sentido horário vai ser maior que o torque no sentido anti-horário. Então, essa barra tende a girar no sentido horário, ou seja, se aproximando mais da barra de cima. Então, ela tende a se afastar da posição inicial. Se ela tende a se afastar da posição inicial, o equilíbrio é instável. Então, na situação 1, o equilíbrio é estável, e na situação 2, o equilíbrio é instável. Resposta na letra E. Ok, jovens? Um abraço.